entender um pouquinho em que contexto surgiu, né? Quando que a gente começa a falar de tortura? Bom, começa a se falar sobre isso a partir da Constituição de 1988, né? Ela traz lá no artigo 5º e alguns incisos sobre que ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante, tortura, enfim. Depois ela vai falar, né, que a tortura, o racismo são insuscetíveis de graça, anistia, indulto. Então, só para você entender todo esse contexto. Né? Dada a relevância deste assunto, né, veja, né, nós estamos falando da Constituição Federal, que veio ali, né, num período pós-ditatorial, em que muita gente, né, foi submetida à tortura. E o Estado Democrático de Direito falou, nós não admitimos mais esse tipo de situação. Inclusive, consideramos gravíssimo, né? É insuscetível de graça, anistia, indulto, são crimes imprescritíveis, ninguém mais será submetido a esse tipo de tratamento. E esse tipo de ordenação, né, quando, né, por conta dessa relevância, o Constituinte, né, a Constituição traz isso em seu texto, ela está dizendo, o legislador pode criminalizar, isso é muito grave. Né? É o que nós chamamos de mandado de criminalização. E além disso, o Estado brasileiro ratificou alguns tratados, né, para combater, enfim, proibir qualquer tipo de conduta que implicasse em torturas. Então, dado todo esse contexto, por conta da Constituição Federal, né, do mandado de criminalização, que disse que nós não admitimos mais esse tipo de comportamento no Estado brasileiro, mas, né, a ratificação por parte do Brasil a tratados que dispõem sobre o tema, surgiu então a nossa Lei 9.455 de 97, tá? E o que é importante também saber neste momento inicial da nossa aula? São crimes imprescritíveis que esta lei vai trazer e de competência da Justiça Estadual, tá? A princípio, competência da Justiça Estadual. Então, agora que nós já sabemos toda essa parte de introdução, vamos lá ver o que é, então, tortura. O que é esse tipo penal de tortura, o que a lei vai explicar para nós sobre isso. Constitui crime de tortura. Inciso 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, a gente já sabe que toda tortura, a gente vai estar falando de um sofrimento. Guarda isso, tá? Isso é extremamente importante. Então, causar sofrimento. Qualquer conduta que cause sofrimento. Agora, o artigo 1º, ele vai separar 3 espécies, vamos dizer assim, de tortura para você estudar. Vamos ver com atenção cada um deles, porque cada um tem a sua peculiaridade. O primeiro, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. O que a gente já sabe aqui, ó? Com o fim. Quando a gente tem alguma coisa destinada para um fim, nós estamos falando de um dolo específico, tá? Então, o inciso primeiro, a linha A, vai trazer um dolo específico. Que dolo é esse? De obter alguma coisa, tá? Uma declaração, uma confissão. Por conta disso, nós chamamos esta espécie de tortura de tortura à prova. Você está tentando arrancar a informação de alguém, né? Então, vamos lá. Especial fim de agir, né? Com o fim específico. Então, vamos anotar aqui na nossa tortura à prova, né? O dolo específico, que é arrancar alguma informação, uma confissão. Quem que pode praticar esta tortura?
Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar essa tortura. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A prof trabalha na Delegacia da Mulher. Sou delegada da mulher aqui em Cascavel. Já tive uma situação específica no meu cotidiano que o agressor, né, o companheiro de uma determinada pessoa, dava choques nela para tentar arrancar que ela estava traindo, tentar arrancar a informação de que ela estava traindo ele na cabeça dele. Isso estava acontecendo. Então ele dava choques nela para que ela confessasse. Precisa ser uma pessoa específica, um policial, um agente de segurança? Não. Qualquer pessoa, conforme esse exemplo que eu dei para você não esquecer na sua prova. Então ele é um crime comum. A vítima pode ser qualquer pessoa e o sujeito ativo também. Então, além do dolo específico, nós estamos diante de um crime comum. Que mais que nós precisamos saber sobre a tortura à prova? Ela admite tentativa, tá? Por quê? Porque é um crime material. Então, admite a tentativa. Em que momento se consuma esse crime, gente? Presta atenção. Vamos trazer para o mundo real. Olha só. Quando eu torturo alguém, olha que conduta grave isso daí. Interessa se eu obtive qualquer informação, se teve um resultado de informação, se essa pessoa vomitou alguma informação? Não, por quê? Sofrimento. Fez a pessoa sofrer, o crime está consumado, tá? Então não interessa se a pessoa deu qualquer informação, a consumação do crime está no sofrimento. Lembra dessa palavra, tá? Porque na sua prova vai cair, o seu examinador vai tentar te pegar nisso, tá? A consumação do crime é com sofrimento, não é com informação não, tá? Seguimos, né? Gente, mas vamos lá. O que mais que é importante saber disso daqui, tá? Que são crimes materiais, a gente já falou, que se consuma com sofrimento, que se admite tentativa e não admite nenhuma das modalidades de arrependimento, tá? O arrependimento posterior, o arrependimento eficaz, por quê? Porque a tortura é muito grave. Não adianta se arrepender depois que torturou. A tortura é muito grave, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, para a próxima modalidade que o seu artigo 1º vai trazer. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Cena de filme na cabeça, gente. Sabe aquelas cenas de filme que vai lá, o bandido sequestra a família do mocinho para que o mocinho, que é técnico, superpower em informática, tecnologias, coisa que a prof não sabe, né? Para ele invadir, hackear o sistema de um banco. Enquanto isso, fica lá torturando a família para que a pessoa faça ali, né? Cometa esse crime, invada o banco, faça tal coisa, né? Então, toda vez que eu torturo uma pessoa para que ela pratique algum crime, né? Isso é o que diz a linha B, para provocar uma ação ou omissão. Eu, torturador, torturo terceira pessoa para que ela pratique algum crime. Causa um sofrimento para que ela, né, assim se comporte. Esta é a chamada tortura para a prática de um crime. Lembra das cenas de filme? Tem vários filmes assim, nesse sentido, tá? Quem que pode ser sujeito ativo e quem que pode ser sujeito passivo desse comportamento? Qualquer pessoa, tá? A lei não diz nada em específico quanto ao sujeito ativo ou passivo. Qualquer pessoa que pode torturar, qualquer pessoa pode ser a torturada neste caso, né? Mas, observa lá. A tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa também é específico, né? Também precisa de um dolo específico. Então, vamos fazer aqui a anotaçãozinha também. Um dolo específico
também é um crime comum. Também é material. Também admite a tentativa, tá? Lembra? A consumação tá aqui, tá? Não tá com a prática do crime da outra pessoa. Mas, prof, você disse então que o torturador torturou alguém para que essa pessoa cometesse um crime. Sim, essa pessoa cometeu um crime. E aí, ela vai responder por esse crime? Aluno, traz para a vida real. Faz sentido? Eu torturar alguém, essa pessoa sob tortura praticou um crime, ela vai responder? A vítima da minha tortura responde pelo crime que cometeu? Claro que não, né? Por quê? Porque ela vai estar sob um sofrimento. Sofrimento pega o quê? Pega o psicológico, né? Uma coação. Eu estou coagindo alguém. E a coação moral, né? Essa coação de ordem psicológica, irresistível, ela faz o quê com a conduta criminosa? Você já estudou isso em direito penal. Vamos lembrar lá? Coação moral irresistível vai excluir a culpabilidade, tá? Então, a pessoa que é torturada a praticar um crime, ela praticou um crime sob tortura, ela estava sob uma coação moral irresistível. Que vai excluir a culpabilidade. Vai excluir a culpabilidade por uma inexigibilidade de conduta adversa, tá? Então, preste atenção nisso, gente, porque isso é extremamente importante para você não esquecer, tá? Novamente, consumação do crime se dá aqui, tá? Então, tentei arrancar a confissão de alguém, né? Ou torturei essa pessoa para ela falar o que eu queria ouvir, né? Enfim, sempre que for com essa finalidade de arrancar uma informação, tortura a prova. Lembrando, gente, vamos supor que eu torturei a pessoa para confessar um crime. Ela confessou. Essa confissão vale como prova? E aí, aluno, vale ou não vale? Claro que não, né? Claro que não. Prova obtida por meio ilícito é nula. Não pode, tá? Tá contaminada. Esta prova está contaminada, tá? Vamos anotar aqui para você não esquecer. Prova fica contaminada. Por mais que seja verdade, tá? Por mais que seja uma informação real, esta prova está contaminada. Gente, lembra, isso daqui surgiu num contexto de uma nova Constituição. Surgiu justamente, né, no nosso Estado Democrático de Direito. A gente não admite mais esse tipo de comportamento. Não se admite mais esse tipo de comportamento, né? Então, a prova fica contaminada. É crime. Mesma coisa aqui, coagir alguém para a prática de um crime, se esta pessoa torturada praticou determinada conduta, ela estava sob uma coação moral irresistível. Ela não responde criminalmente, tá? O torturador vai responder, obviamente, né? Seguimos então para o nossa linha C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Essa é a nossa tortura religiosa. Vamos lá. O que mais isso daqui tem em comum com as outras modalidades de tortura, né? Eu torturar alguém por conta da religião, né? Por uma discriminação religiosa. Então, também é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar ou sofrer. O dolo também é específico, né? Que é justamente essa questão discriminatória. Quem que foi a pessoa torturada mais famosa da história de ordem religiosa? Quem foi?
Jesus Cristo, né? Lembra lá desse exemplo aqui, ó. Tortura religiosa. E você, concurseiro, qual foi a causa mortis de Jesus Cristo? Prof, isso não tem a ver com a aula. Tudo sistêmico, aluno. Vamos juntar todas as informações. Se você respondeu hemorragia, você errou. Mas a prof não vai dar a resposta agora. Vamos voltar para nossa aula. Gente, tá? Essas são as informações do nosso inciso 1º do artigo 1º, tá? São as 3 modalidades de tortura. A tortura à prova, a tortura para a prática de um crime e a tortura religiosa. Lembrando que estes crimes são equiparados aos hediondos. Né? São crimes equiparados aos hediondos, tá? Tá lá na lei de crimes hediondos. Vamos seguir, então, com a nossa aula? Bora lá. Que tem mais crime. Tem mais crime pra gente ver. Inciso 2º. Mais um jeito de torturar a pessoa. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com o emprego de violência ou grave ameaça a, olha esta palavra, porque ela vai ser a chave para você resolver muitas questões. Intenso sofrimento físico ou mental, de forma a aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Olha lá, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um castigo, né? Quando alguém, né, que tem guarda, poder ou autoridade sobre outra pessoa, né, coloca um intenso sofrimento como forma de aplicar um castigo. Este é o crime de tortura castigo. Peninha alta, olha aqui. Tá? Vamos, então, anotar as informações super importantes sobre este crime. Esse aqui vai cair na sua prova. Esse vai despencar. Escuta a prof. Então, presta atenção, bora lá. Prof, você já usou todo o quadro. Prof, você é muito bagunceira. Sou espaçosa, né? Vamos achar aqui um espacinho pra gente anotar as informações extremamente importantes sobre a tortura castigo, tá? A tortura castigo, escuta a prof. Vai cair. Vai cair por quê? Porque ela é parecida com outro crime que tá lá no Código Penal. Mas a prof vai ensinar a diferença e você vai acertar. Vamos lá. Então, o nosso... Cadê minha caneta vermelha? Para ficar bonito. Artigo, então. 1º, inciso 2º, a nossa tortura castigo. Vamos ler de novo? Para você prestar atenção, porque diferente dos outros que foram crimes comuns até agora, que qualquer pessoa podia ser vítima, qualquer pessoa podia ser a autora desse crime, a tortura castigo é um pouquinho diferente. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, qualquer pessoa pode praticar esse crime? Não. Tem que ter alguém que tenha poder, guarda ou autoridade sobre uma pessoa. Então, primeira coisa, eu sei que meu sujeito ativo tem que ser determinada pessoa. Qualquer pessoa pode ser vítima? Não. Tem que ser a vítima que esteja sob a guarda, poder ou autoridade desta, né? Então, a gente já sabe que a tortura castigo é um crime bipróprio. Precisa que o autor seja alguém que esteja, né, com a guarda, com o poder ou com a autoridade sobre outrem, e esse outrem precisa estar submetido a esta pessoa, tá? Que mais que é importante a gente saber?
Gente, lá no Código Penal vai ter o crime de maus tratos. O crime de maus tratos ele é meio parecido com esse daqui, tá? E o examinador vai jogar essas duas informações para você na prova. E você precisa saber a diferença para você identificar se está tendo uma situação de tortura, castigo ou de maus tratos, tá? O maus tratos, vamos colocar aqui. Diferença com maus tratos. Depois, você lê com calma a sua apostila, que vai ter mais e mais informações, e depois você também vai estudar isso na parte de direito penal, né, na parte especial, quando você estudar os crimes em espécie, tá? Mas, para você identificar já de plano as diferenças. Vamos lá, então? Aqui, então, a tortura-castigo, que é um crime bipróprio, tá? O tipo penal vai usar esta palavra aqui, que eu falei para você que era extremamente importante. Intenso. E se eu for apostar numa questão, eu apostaria na diferença entre tortura, castigo e maus tratos. E principalmente é aqui, ó, que você vai matar a tua questão. O examinador vai dizer para você que foi um intenso sofrimento. Ele vai dizer, tá? Aqui, o crime de maus tratos vai ser a exposição de uma pessoa, né? O pai que expõe o filho, né? Vai ficar ali de castigo, passando fome para você pensar no que você fez. Esse daqui é um excesso na correção, tá? Maus tratos é um excesso. É o pai que perdeu a mão. É o pai que quis disciplinar, né? E se excedeu, tá? E a pena aqui é relativamente pequena. Aqui, nós estamos falando, eu não lembro de cabeça essa pena aqui, mas essa é de 2 a 8. Isso é um crime hediondo, tá? Aqui nós estamos falando do pai que perdeu a mão. Foi um excesso na correção, foi um excesso na hora de disciplinar a pessoa, né, que estava ali sob sua guarda, a autoridade. Aqui não, aqui ele não quis necessariamente corrigir. Aqui não, aqui ele quis o quê? Sofrimento. Aqui foi sofrimento. Aqui foi um excesso de disciplina, tá? Existe uma diferença muito grande, tá? Aqui é intenso sofrimento. E o seu examinador, ele vai fazer a questão de um jeito que fique bem parecido, porque são, né, os maus tratos com a tortura-castigo, só que aí ele vai te jogar essa informação aqui. Aqui, ó, é essa palavra que vai fazer a diferença na sua questão. É essa palavra que você vai buscar na sua prova, quando ela te cobrar a diferença entre tortura, castigo e maus tratos. Porque é aí que vai morar a sua resposta, escuta, prof, tá? Lembra, aqui foi um excesso de disciplina, aqui foi para sofrer, aqui ele torturou para sofrimento mesmo, né? Crime hediondo, muito mais grave, tá? Então, é só para vocês saberem basicamente a diferença entre a tortura, castigo e os maus tratos, porque isso vai cair na sua prova, vai despencar. Vai despencar. Mais informações tem lá no seu material, tá bom? Vamos para a nossa próxima modalidade de tortura, então. De crime. Bora. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico, mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Gente, presta atenção nesse parágrafo primeiro, porque esse daqui também é um crime próprio, tá? Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa. Então, a vítima tem que estar presa ou sujeita a alguma medida, tá? Então, a vítima exige uma condição especial
E o autor também, né, tem que estar sob a responsabilidade desta pessoa, tem que estar, né, responsável por esta pessoa. Quem que pode praticar esse crime, né? Quem está ali responsável por uma situação de preso, né? Os agentes penitenciários, eventualmente os policiais que estejam nessa situação, então também será próprio. Lembra, gente, por que existe esse crime? Esse crime está aí porque esta lei é num contexto pós-constitucional, né? Vamos lá lembrar pós-ditadura, o que aconteceu. Então, é tortura quem submete a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a um sofrimento físico e mental. E presta atenção nessa palavra aqui, ó. Por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Por que isso, gente? Porque vamos combinar, né, que as condições de uma prisão não necessariamente são ideais, né? E existe uma coisa chamada regime disciplinar diferenciado, o RDD. Você vai estudar ele lá na lei de execução, tá? Que é quando, né, o preso comete ali uma falta grave, enfim, aí ele é submetido a um regime disciplinar diferenciado, vai ficar isolado, vai ficar ruim. Isso afeta a parte psicológica? Com certeza, né? Ele está diante de um sofrimento, vai ficar isolado, já está isolado, vai ficar mais isolado ainda, né? É óbvio que isso afeta, tá? Agora, o RDD tem previsão legal, né? Não é de qualquer forma que alguém que está custodiado pelo Estado será submetido a um regime disciplinar, né? Ele vai passar por toda uma questão ali administrativa, inclusive, né, com contraditório pela defesa, não é simplesmente assim. Então, está previsto em lei. E se está previsto em lei, não é tortura, tá? Quando ele estiver um preso submetido ao RDD, ele não está sendo torturado em que pese, né, a questão psicológica que o próprio regime em si traz, né, as próprias consequências disso, tá? É só para você entender por quê. Porque isso vai cair na sua prova. O examinador adora esta pegadinha aqui, ó. Porque ele vai jogar o ato previsto em lei. O ato previsto em lei, você lembra do RDD. Se a pessoa está passando, né, por um sofrimento físico ou mental, em consequência de algum ato previsto em lei, que daí são coisas da vida, né, aí não terá um crime de tortura. Agora, se foi submetido a uma situação não prevista em lei, aí sim, tá? Vamos seguir aqui? Parágrafo 2º. Atenção no parágrafo 2º do inciso 2º. Aquele que se omite, olha aí, um crime omissivo, em face destas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de... Pega esta diferença aqui, ó. A pena aqui caiu na metade, né? Vamos lá. O que quer dizer esse parágrafo 2º? Né? Como a prof falou para vocês, a prof é delegada de polícia aqui em Cascavel. Eu tenho uma equipe. Eu sou responsável pela minha equipe. Se alguém da minha equipe pratica o parágrafo 1º, né? Tamo lá com o preso na viatura, acabamos de fazer um flagrante. Acabamos de prender o cara em flagrante. Tá lá na viatura. Se alguém da minha equipe, né, submete essa pessoa a um sofrimento físico ou mental, se alguém da minha equipe, que não eu, submete essa pessoa, eu sou a responsável pela minha equipe. A minha equipe está custodiando um preso em flagrante. Se tiver qualquer tipo, né, de exposição a um sofrimento físico e mental desta pessoa que está presa, minha equipe vai estar praticando o parágrafo 1º. Eu tenho o dever de não deixar isso acontecer. Eu sou a responsável pela equipe. Se eu me omito, ou se eu deixo de apurar, soube que aconteceu e deixo de apurar, eu respondo pelo parágrafo 2º, tá? Eu tenho essa responsabilidade. Assim, por exemplo, como um diretor de penitenciária, né?
Se ele toma ciência que algum preso ou alguém que está submetido a uma medida de segurança está sendo torturado, está sendo submetido a um sofrimento físico por parte dos agentes penitenciários, o diretor tem o dever de apurar. Se ele se omite ou se ele não apura essa conduta, se ele finge que ele não está vendo, ainda por cima não toma nenhuma medida, vai praticar o inciso 2º, tá? Então, o inciso 2º também é o crime próprio. Então, vamos só anotar algumas informações extremamente importantes, porque o inciso 2º, ele tem algumas peculiaridades também. Desculpa, o parágrafo 2º, ele tem algumas peculiaridades que eu acho bem importante. Vamos para cá. Cadê minha caneta vermelha? Artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 2º. Que é a omissão, né? Vou colocar aqui. A omissão de quem? De quem tinha o dever, né? Então, de quem tinha o dever? Do chefe. Tá? Então, é um crime próprio, tá? Eu vou anotar aqui a pena porque eu vou fazer um comentário aqui depois. Aqui é 1 a 4. Ó, já anotei ali, 2 a 8, 1 a 4, né? Gente, né? Olha só, como eu disse, o crime próprio de quem tinha o dever de apurar e de quem tinha o dever de evitar, né? Chefe do chefe do chefe. Gente, o que mais então a gente extrai desse parágrafo 2º? Se o crime é de quem tinha o dever de apurar, é do responsável, né? Tem que ter o vínculo hierárquico entre quem torturou e quem se omitiu, né? Aqui é o chefe, vou colocar aqui, só para vocês lembrarem. Aqui é o chefe. Chefinho. Tá. Agora presta atenção nisso. Esse crime aqui, 1 a 4, olha a diferença de pena. Ele não é hediondo, tá? Esse aqui não é. Não é. Para sua prova, você vai levar isso. Para sua vida, depois que você passar na sua prova, primeiro você foca, depois você vai se tornar um crítico, tá? Gente, por que o chefe tem a pena menor? Por que o crime do chefe não é hediondo? Olha aí a questão de política criminal, né? Porque esse daqui é. Por que esse daqui não é? Ai, 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 gente. Ai, 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 né? Mas como eu disse, isso você leva para sua prova. O que eu acabei de falar, você leva para sua vida, tá? Depois, daí você escreve sobre isso na sua vida. Por enquanto, você foca na sua prova, tá? Em regra, né, a conduta do chefe seria menos grave, tá? E, gente, qual que é a diferença entre uma prevaricação? Porque tem o crime de prevaricação, né? Quando eu, na qualidade ali, né, de delegado, vi que aconteceu um crime, deixei de apurar, eu tô prevaricando. Por que aqui não é prevaricação? Por conta do princípio da especialidade, tá? Aqui traz, né? A lei traz a conduta específica para esse caso, tá bom? Só para você saber por que não é uma prevaricação. Que diga-se de passagem também, né? Uma pena bem pequena. Crime do chefe, pena pequena. Então, lembra disso. Crime do chefe não é hediondo, tá? Leva isso para sua vida.